Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac, hoje temos um convidado aqui super especial, ele que é poeta, palestrante, pedagogo e escritor, Pedro Garrido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme participar do podcast Dualidade de Ideias. Creio que todos que vão assistir vão gostar muito aí. Espero que a gente tenha bastante coisas boas para trocar. Pessoal, segue aqui embaixo, compartilhe, dá o like. As nossas redes sociais, junto com o do Pedro Garrido, vai estar aqui também. Então dá aquele like, compartilha, manda para os seus amigos. Beleza, galera? Tamo junto. Pedro, você pode nos contar um pouco sobre como você começou a sua jornada no mundo da poesia e da leitura? E o que despertou seu interesse por essas áreas? Bom, eu comecei a participar de movimentos, assim, como Sarau, como Coletânea, de 2018 para 2019. Na virada de 2018 para 2019, foi onde eu comecei a descobrir que havia um caminho para mim na poesia. Só que demorou ainda eu acreditar na poesia e tal, que eu sabia escrever bem, né? Demorei a acreditar nisso, porque eu não acreditava, não gostava muito daquilo que eu escrevia. Mas as pessoas sempre falavam, não, você escreve bem e tal, tanto que a primeira participação coletânea foi em 2018 para 2019, com um texto que não era poesia, era uma reflexão, uma crônica. E daí, para o primeiro sarau, ainda demorou uns 6 meses. Em junho de 2019, eu comecei a participar de sarau. E aí, eu ainda não escrevia muita poesia, não sabia como me comportar num sarau, não sabia nem o que era sarau, entrei de paraquedas. E hoje eu estou aí, participando de vários saraus presenciais e virtuais pelo mundo. Então, assim, começou sem eu saber o que era e hoje eu estou tomando conta do cenário. Ô Pedro, eu queria perguntar o seguinte, em relação à questão à sua formação acadêmica, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente das suas formações e o quanto elas influenciaram, na parte do sarau, nos seus projetos literários. Queria que você falasse um pouco aí para a gente. Bom, eu tenho uma formação que eu geralmente não coloco nas redes sociais, de técnico. Técnico em segurança do trabalho foi uma área que eu primeiro fiz lá atrás, com expectativa de trabalhar em estaleiro, mas não deu muito certo. E, e aí veio um problema grande de autoestima, porque eu nunca encontrava vaga de emprego nessa área. E aí a pedagogia vem junto a esse período em que eu descobri o que era poesia na minha vida, em que eu descobri o que era sarau na minha vida, e juntamente com um período onde eu me descobri o universo, onde eu descobri que existia esse universo em mim através de um processo de terapia, em que eu comecei a tentar me reinventar para ter novas possibilidades, porque até 2019, 2018, 2019, eu tinha muitas questões em relação a complexos de inferioridade, questões de autoestima, e de 2019 para cá tudo começou a vir, a acontecer. Então a faculdade começa também dentro desse período de 2018 a 2019, e eu me formo ano passado, em 2023. Aliando E, também, né, tudo, a poesia com a pedagogia, com as palestras, as contações de história, fazendo tudo meio que entrelaçado, aprendendo e fazendo. e qual foi o seu maior desafio que você enfrentou como um poeta e escritor? O primeiro desafio foi acreditar em mim mesmo, né? Eu ver que eu tinha essa escrita e colocá-la para fora, né? Esse foi o primeiro desafio. Entender que a minha escrita alcançava pessoas. E, claro, tem os desafios de locomoção, que muitas vezes os saraus são distantes um do outro, mas o principal é o interno, é acreditar em mim mesmo, foi acreditar na minha escrita, colocar essa escrita para fora e mostrar para as pessoas que aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, eles também sentem, eles também querem dizer e não sabem como. E através da poesia eu coloco para fora.
E, bom, tem os desafios econômicos, né? Sendo autor de 4 livros não é fácil, porque os livros são caros de produção. Nem todo mundo no país gosta de comprar livro, então a gente tem que se vender, tem que se fazer, fazer o nosso marketing, a nossa imagem e tudo mais, e se levar por aí afora, Brasil afora, mundo afora, fazendo tudo a gente mesmo, sem ter uma editora, um suporte por trás. Tem alguém que te inspirou, Pedro, que serviu assim de inspiração para você iniciar na carreira literária e também como poeta? Tem algumas pessoas que me inspiram, mas a principal delas, eu sempre menciono, é a Débora Moreno, que é uma autora, uma escritora, de Niterói, que mora numa comunidade em Niterói. Ela foi catadora de latinhas. Eu a conheci em 2010, 2011, quando a gente trabalhava junto numa empresa de telemarketing. E desde então ela sempre falava: Não, a sua escrita é muito boa, você escreve muito bem, você ainda vai lançar livro. E em 2010 eu não tinha nem noção do que eu tinha de escrito para poder colocar para fora, para poder escrever livro. Eu não sabia por onde começar. E ela, naquela época, em 2010, estava lançando o primeiro livro. Então, ela foi uma das principais, ou a principal pessoa que me motivou a começar, a continuar. Eu conheci em 2010, quando ela estava lançando o primeiro livro dela. Em 2018, ela reaparece, me indicando uma coletânea para participar. Eu participei dessa coletânea em 2018 e foi a partir daí que tudo começou, por intermédio dela. Então, assim, devo muito a ela. Até o meu segundo livro foi prefaciado por ela, porque eu admiro muito o trabalho dela. Hoje ela é autora de vários livros, desenvolve hum, é, trabalhos em escolas, vai no estado inteiro, já participou de vários programas, como o programa do Faro. Então, ela é conhecida, mas ela é muito simples, uma pessoa muito simples, que eu admiro muito e que me capacitou, de certa maneira, a chegar até aqui. Além da leitura, há outras áreas de conhecimento ou disciplina que você estudou que contribuíram para a formação como escritor e palestrante? Se sim, como elas influenciaram o seu trabalho? Então, assim, eu acredito muito na, na minha visão de mundo através do que a terapia me trouxe. Então, eu sempre busco informações em livros de psicologia, busco ler sobre filosofia, e como eu tenho uma fé cristã, eu busco também na teologia um pouco para essa minha escrita, um pouco para poesia, um pouco para crônica, um pouco até para palestra, porque as palestras que eu faço são sobre autoestima, são sobre a minha descoberta na poesia, são sobre como eu era antes da poesia e como a poesia mudou minha vida. Pedro, entrando agora a respeito do seu trabalho no Sarau, né? Eu queria a princípio te perguntar, assim, uma dúvida que eu acho que é interessante você responder para o nosso público, né? Que eu particularmente não sabia, e eu acredito que boa parte das pessoas que estão vendo o vídeo talvez não saiba, o que assim é um sarau? Bom, o sarau, para quem não conhece, para quem está de fora e está igual a mim quando começou, ele é um movimento, ele é uma reunião de artistas, pode ser em teatro, não tem lugar definido, mas onde os artistas se reúnem para mostrar os seus trabalhos. Pode ser para si mesmos, em um grupo fechado, ou em público, como costuma acontecer no shopping, que eu costumo ir também. São reuniões assim. Cada um expõe o seu trabalho. Poesia, teatro, música e entre outras artes. Todo mundo vai lá para expor os seus trabalhos, fazer parcerias, entre outras coisas que podem surgir ao longo do tempo. Eu gosto de falar, até recentemente, eu escrevi alguma coisa sobre, que o sarau, quando ele veio para o país, ele veio junto com a família imperial. E o sarau era um movimento somente para as pessoas mais nobres, né? Antigamente, a classe popular, a massa, não tinha isso. Não tinha acesso à literatura, não tinha acesso à cultura. A cultura era feita somente pelos nobres, nesse sentido, do sarau. Cada um lia os seus poetas, cada um apresentava a sua arte. E de uns tempos para cá, desde o modernismo, de 1900,
do século XX para cá, a coisa tem mudado, tem se popularizado, se democratizado, e hoje o sarau é de acesso a todos. Todos nós temos acesso à literatura, à cultura, à poesia, todos nós podemos fazer. Então, o sarau que eu faço visa justamente isso, popularizar ainda mais, trazer para todo mundo a possibilidade de criar a sua própria história. E como que é o seu processo de curadoria dos temas da apresentação do sarau? Bom, eu procuro fazer o meu sarau livre, não tem um tema específico para cada mês que eu faço. O sarau eu faço uma vez por mês, a cada último sábado do mês. E como se propõe o meu sarau, o próprio nome se dá essa liberdade, porque é Universos Livres, o nome do meu sarau, eu procuro dar liberdade para todo mundo que se apresenta. Cada um vai se apresentar de acordo com o que toca mais no coração. Claro, tem saraus de outras pessoas que têm temáticas, têm outras ideias. Tem um sarau que eu organizo também, que é de temática afro-indígena, que eu não sou o dono, mas ajudo na elaboração de uma coletânea desse sarau. Então, cada sarau vai ter uma temática, mas o meu especificamente não. O meu vai ser livre. Ô Entendi. Pedro, e assim, o que te inspirou a começar esse projeto do Sarau? Qual que é a fonte de inspiração? E quando você começou o seu projeto, é, qual que era o objetivo do projeto? E você acha que, assim, na sua percepção, você está encontrando esse objetivo? Como que é? Bom, o objetivo principal do meu sarau, eu acredito que seja a transformação é, social, social, emocional, pessoal, porque quando eu coloco alguém que nunca se apresentou num sarau para falar uma poesia, às vezes a pessoa nem acha que sabe fazer poesia e sabe, e faz muito bem. E quando eu coloco essa pessoa lá na frente para falar a primeira vez, eu estou justamente elaborando nela o universo dela. Por isso o nome do sarau Universo, porque eu colocando essa pessoa para falar a primeira vez, ela vai ter coragem de acreditar naquilo que ela está falando. E vai ser, naquele momento, vai exercer naquele momento o direito de falar da sua própria história, criar o seu próprio universo. Tanto que no palco eu falo, seja bem-vindo ao palco do universo, porque o palco do universo é o palco da própria existência. Então, a partir do momento que essas pessoas se dão oportunidade, elas estão se transformando emocionalmente, acreditando em si e socialmente, porque ela vai transformar uma sociedade ao seu redor quando ela se empodera. E como que o sarau evoluiu ao longo do tempo? E qual foram os momentos mais memoráveis? Bom, o Sarau tem 2 anos que eu tenho feito presencialmente. Eu fiz uma edição em novembro do ano retrasado. De novembro até julho, agosto, eu fiz edições virtuais, por feiras virtuais. Eu voltei a fazer o Sarau presencialmente em agosto de ano passado. E a partir daí, eu tenho buscado sempre fazer, junto com o Sarau, lançamento de livros, para que as pessoas, né, tenham uma lembrança. Oh, lancei meu livro no Sarau, as pessoas foram lá e tal. Então, os momentos marcantes são esses. Os lançamentos, as pessoas que, vez ou outra, chegam lá sem saber o que é Sarau, se apresentam e amam se apresentar. As pessoas que contam suas histórias no Sarau. Sarau, muitas vezes, que a gente acha que não vai lotar. E com aquele grupo de pessoas que está lá, as pessoas se emocionam, trazem as suas experiências para fora, trazem à tona as suas vidas e saem, de certa forma, ali mudadas, melhoradas, não melhoradas, porque não precisa melhorar, mas saem mais resolutas daquilo que elas querem. E isso me motiva a continuar. E te fazer uma pergunta, nesses eventos, quantas pessoas, assim, mais ou menos? E todas leem, todas leem? Como que funciona essa parte assim? Então, tem sarau que dá umas 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, mas tem o público que vai só para assistir também. Ah, Então, tem geralmente até 40, 50 pessoas no sarau que eu vou, que eu faço, que também o espaço não é muito grande, mas dá assessoria para a gente também. Então, sempre tem um público bacana assistindo.
Ô Pedro, e a participação do público no sarau, eles acabam interferindo, exerce assim uma influência, ou exerceu alguma influência nesse tempo, né, que vocês se reúnem para realizar o sarau, em relação à questão do formato do sarau, ideias, como que é isso? Isso interfere, interferiu? Você pode contar um pouco para gente? Sempre surgem novas ideias, novas interferências positivas, né? As pessoas sempre trazem coisas novas para a gente. E cada sarau é um sarau diferente, não tem como mensurar exatamente o que cada sarau vai ser, porque cada sarau é uma emoção diferente. Então, cada sarau tem uma emoção diferente, um sentimento diferente, uma pegada diferente por causa da liberdade também. Tem sarau que chega no final, tem gente chorando, porque declamou uma poesia de amor que às vezes não sabia que poderia recitar, e aí recita e sente. Eu grito meu poema no sarau, então tem gente que se emociona com aquela poesia gritada, né? E cada sarau não tem como explicar. Pedro, como é que funciona assim? Porque, pelo que eu entendi, cada encontro, né, cada realização do sarau é realizado em locais diferentes, em períodos diferentes. Como que é feita a escolha do local, a seleção das pessoas para participar? É feita uma divulgação antes? Vocês voltam de novo naquele mesmo local para realizar, né, um outro sarau no momento futuro? Como que funciona? Então, os saraus especificamente são feitos em vários lugares, não tem um lugar definido. E são vários nomes, vários organizadores, várias pessoas que fazem sarau, parcerias. Eu participo de saraus em várias cidades aqui na região. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, no Rio. Então, são vários movimentos diferentes. O meu sarau especificamente, e assim os outros também, tem os seus espaços localizados. Geralmente, sempre é feito em um mesmo lugar. Como o meu é feito na Casa de Cultura, em Luiz Alberto Torres. Todo mês é feito lá. Até que, em algum momento, isso mude. Por enquanto, a casa está sendo cedida até dezembro. E até dezembro tem sarau para ser feito lá. Se mudar, a gente vai procurar outro espaço. Mas até então, a gente tem a intenção de manter por lá. E tem sarau que é feito em shopping, tem sarau que é feito em museu. Eu participo de um sarau que é no Museu do MAC, em Niterói, daquele que tem formato de escovoador. E são saraus assim, que acontecem espalhados, a gente se reúne. Organizadores de saraus fazem parcerias. É, como que o Sarau Universo Livres pode servir como uma plataforma de inclusão e diversidade? Bom, a partir do momento que eu nomeio ele como universos livres, e entendo que cada mente é um universo, e cada universo é livre para se expressar da melhor maneira possível, eu acredito que esse é o momento de trazer diversidade, porque ali tem cristãos, tem pessoas de outras religiões, tem pessoas de outros credos, outras definições. Cada um é o que é ali, o seu próprio universo. Eu não vou tentar nomear ninguém ali. Cada um vai ser um universo apenas. Ô Pedro, e para a realização do sarau, você enfrenta assim muitos desafios, se depara com muitos obstáculos e você poderia até, não sei, lógico, se houve algum obstáculo, poderia até exemplificar para a gente o que que você fez para superar esse obstáculo? Não, especificamente não. Assim, eu consegui a parceria com a casa e consegui fazer. Então, o desafio maior foi encontrar um espaço. Encontrei o espaço, por enquanto tenho ele, até que a política local mude, eu ainda consigo fazer o sarau lá. Se houver um desafio político, né, com relação a mudança nas eleições, é possível que eu tenha que sair de lá para fazer em outro local. Mas aí são desafios que a gente encontra ao longo do caminho, que pode encontrar. Como que você acredita que o Sarau oferece ao público que os outros eventos culturais não oferecem? Bom, diferencial, então. O diferencial do meu sarau seria a liberdade de cada um ser o que quiser ali na hora. Um poeta, um declamador, alguém que só veio para assistir e resolveu arriscar. O diferencial seria isso. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem a sua maneira de se expressar, e ninguém vai se expressar de forma melhor ou pior. Cada um ali tem a sua vivência,
a ser expressada da forma que merece. Ô Pedro, e tem uma prévia assim do que vai ser apresentado, tipo um roteiro, quem que vai, como que eu posso dizer, uma escalação de quem vai entrar depois de quem? Existe isso, essa organização ou não? Existe, mas pode mudar. A gente sempre faz uma lista uns 15 dias antes com quem vai se apresentar e, de acordo com a lista, eu vou selecionando. Ó, vai entrar poesia primeiro, música depois, dança depois. Não tem muito um caminho, mas é mais ou menos isso. A gente Certo? sempre pensa na lista que foi criada para pensar em quem vai se apresentar e como vai ser apresentado. E tem alguma apresentação assim no Sarau assim que marcou, que você conseguiria exemplificar pra gente? Enfim, alguma apresentação assim que foi impactante de alguma forma? Ou algumas, no caso eu falei umas, não sei se tem várias, se você puder citar pra gente. Como eu falei, já teve gente se apresentando e chorando no palco. Não por emoção, sim, mas para expressar um sentimento, para expressar o que sentia pela parceira, e a pessoa chorou se apresentando. Os meus próprios saraus, eu já me joguei no chão me apresentando, para apresentar um poema, já gritei uma poesia, sempre tem uma poesia que eu grito ela mais. Então, o que torna marcante são esses momentos, que ninguém é limitado nesse momento ali. Cada um é chamado a expressar aquilo que está ali, sentindo. Então, é dada essa liberdade no meu sarau, e em outras pessoas também. E aí ela tem o tempo que ela quiser para ela recitar o poema, para ela fazer a apresentação Hum. dela, é dela aquele espaço, aquele tempo, digamos assim. Né, nem tanto, porque assim, a gente tem um tempo definido, então a gente tem que estipular, tipo, 5 minutos para cada um, 2 horas de sarau, 5 minutos para cada um, e como lá no meu sarau tem a visitação, a gente divide o sarau em 2 rodadas. Então, entre a primeira e a segunda rodada, vai ter uma visitação à casa, porque a casa é histórica, tem uma oficina de arte em barro que uma outra pessoa dá lá, tem um lanche que a gente faz. Então, é bem definido que seja não muito tempo para cada um, também não seja pouco, para que a gente possa cumprir esse horário e dar qualidade a todo mundo. Ô Pedro, eu até vi um vídeo seu no Instagram da apresentação de um sarau que uma pessoa estava apresentando, estava recitando um poema, né? E aí ela terminou de recitar o poema, e ela falou: Pedro, dá mais um tempinho aí para mim. Acho que ele foi recitar um outro poema, um trechinho que ele foi acrescentar, uma coisa assim, sabe? Eu achei bem interessante que ele queria acrescentar, só uma observação aí. Não é, porque tem sempre alguém, assim, meus colegas assim, que são parceiros junto comigo, eles sempre querem dizer algo, porque a gente sempre gosta do que faz. Então, quando a gente gosta do que faz, a gente lembra de alguma coisa que quer falar, a gente quer falar um poema que lembrou, a gente quer contar uma história. Então, a gente que gosta de usar a palavra, a gente gosta de falar sempre, a todo momento. Então, se a gente não, não dominar um pouco, o sarau vai e não termina nunca. Eu vou aproveitar, já a gente falou de sarau, vou falar dos seus livros. O que te motivou a escrever os seus livros? A ideia de que em algum momento eu ia lançar um livro, porque como eu não achava que poderia lançar um livro antes de participar de eventos, é, o primeiro livro até surgiu depois, mas eu comecei a pensar em lançar um livro mais ou menos antes da pandemia, pouco tempo antes da pandemia. E eu não tinha muita coisa escrita. Então, eu não achava que eu poderia lançar um livro antes da pandemia, mas estava pensando em arriscar pouco tempo antes da pandemia, só que a pandemia veio e trancou todo mundo dentro de casa. Aí trancou e eu achei, pô, agora tudo que eu achava que eu estava começando a conquistar acabou. Veio, caiu por terra. Caiu por terra. Aí veio a pandemia, trancou todo mundo. Comecei a participar de live, a gente não sabia meio como fazer para poder divulgar o nosso trabalho. A gente começou a fazer live no Instagram, de sarau, sarau virtual. Aí, durante essas lives, eu comecei a escrever mais poesia, comecei a escrever mais versos.
do que eu escrevia por mês, 3 textos por mês, passei a escrever por dia, 3, 4, 5 textos. Então, isso me levou a reunir os textos que eu poderia lançar em um livro futuro. E o livro veio ainda durante a pandemia, em 2021, o primeiro livro, Universo. E eu achei que eu não ia vender. Eu achei que, por conta das dificuldades, de a gente não poder sair com frequência, ter limitações, não ia vender. E acabou vendendo. Eu pedi até um formato mais artesanal na época, de fanzine, 50 exemplares, e os 50 venderam em menos de um mês. Opa, então vou continuar. E isso tem me motivado a continuar fazendo meus livros, porque a minha escrita, nos meus poemas, falo sobre superação, falo sobre sonhos, falo sobre amores, enfim, eu falo sobre diversos temas que acabam sendo parte do meu universo. Legal. E como que foi esse projeto assim para poder, digamos assim, escrever esse primeiro livro? Demorou um tempo? Como que foi o processo assim criativo? Pelo que eu entendi, esse primeiro livro que você escreveu é um livro sobre poemas, né? Você até exemplificou. Como que foi para poder montar tudo isso, esse projeto? Assim, quanto tempo levou? Como que foi o processo de criação? Bom, tudo começou, eu acho que os textos meus são de 2020 para cá. Então levou mais ou menos um ano escrevendo poemas para colocar no livro. Então todos os livros, os poemas do livro foram escritos durante a pandemia. E aí, para virar o livro, de fato, ainda passou pelo formato de fanzine. Eu ainda tive que elaborar os textos, eu que fiz a correção, a edição. Demorou um pouco, mas quando saiu pela primeira vez, saiu bacana, né? Foi um bom resultado, eu gostei do resultado. E só o que demorou mais foi a questão de pedir registro, ISBN, essas coisas. E depois que ficou pronto, foi até mais fácil para lançar os outros. Pedro, como que você, não sei se você passou ou quando você escreveu, mas como que você lida com os bloqueios criativos? Se você já passou, como você superou isso? Eu escrevi até um poema hoje sobre isso, sobre o bloqueio criativo. Não tenho nem como ler, porque eu não deixei aqui à mão. Mas eu acho que a minha questão agora, eu todo dia escrevo um poema, então eu não sei se eu tenho exatamente o bloqueio criativo. Mas assim, de vez em quando os poemas não saem da forma que eu espero. Mas sempre sai alguma coisa nova, sempre escrevo alguma coisa nova. Não tem um dia em que a inspiração não vem. É claro, eu preciso ter mais, eu preciso ler mais para ter mais inspiração. Mas a inspiração sempre vem de alguma coisa, por ser talvez poema e crônica. Se fosse conto, conto eu já não tenho muita habilidade. Mas tem certos tipos de textos que eu não sei escrever e talvez se eu soubesse teria esse bloqueio. Entendi. Ô Pedro, e como é que funciona assim um poema? Em um dado momento você está fazendo alguma coisa, dá um start assim, poxa, legal essa ideia, vou escrever. Ou não, você separa um tempo assim do dia, você senta e fala, não, vou começar a escrever. Como que funciona isso? Geralmente a inspiração vem quando eu menos espero. Ah, Eu é? já acordei de um sonho e fui escrever o poema sobre o sonho. Assim, acordei e já fui escrevendo. Já acordei, fui olhar alguma coisa lá fora, vi o sol nascendo. Escrevi um poema sobre o sol nascendo. Não tem uma hora definida para começar, não tem uma hora que eu pare para escrever. Até porque meu poema, meus textos não são muito com talvez uma métrica, então isso me facilita por escrever mais por inspiração e não por métrica. Mas tem alguns temas assim recorrentes que você segue ou não? Os poemas podem ser sobre qualquer coisa, assim. Como que funciona? Qualquer coisa que venha à mente eu escrevo. E como que você sente ao ver seus livros sendo lidos e comentados? Você já teve algum feedback dos seus leitores? Sempre tenho feedbacks. Tem algumas pessoas que pedem para eu ler tal poema no sarau. Ah, lê tal poema que eu li no seu livro e gostei, que não sei o quê. Ah, aquele poema serviu para mim.
tem recebido feedbacks bem positivos. As pessoas Que até le- falam dos poemas que eu posto na internet, nas redes, que eu sempre posto para ver se as pessoas vão, o que que elas vão sentir. Ô Pedro, você pode contar um pouquinho sobre os seus livros, os 4 livros que você escreveu, falar um pouquinho sobre cada um deles? Posso sim. Bom, o primeiro deles, que foi o Universo, é esse livro aqui. Eu coloquei essa capa aqui dessa nebulosa, porque a intenção era mostrar que eu era o universo, que todo o meu universo está contido aqui, e que no verso, na página 42, que é a resposta de todas as coisas, né, para quem é nerd vai entender, que 42 é a resposta de todas as coisas. Não lembro o nome do filme, mas 42 é a resposta. Tem um verso na página 42 que é assim: em um só verso fiz de você meu universo. Então, na página central, que são 84 páginas, eu faço um verso que eu, ele é para alguém. E aí, se você é religioso, vai entender. Se você ama alguém e está apaixonado, vai entender. Cada um vai entender de uma forma. Não é a minha forma. É a forma que cada um vai entender o livro. E cada um vai entender que tem que ser. O segundo livro foi esse livro aqui, que eu lancei em 2022, por conta de um concurso de poesia que eu participei. Fiquei entre os 20 selecionados e arrisquei lançar um livro diferente. Esse é de Aldrabia, que são micropoesias de 6 versos, uma palavra por verso. Aí, uma palavra por verso, uma palavra por verso em 6 versos, que tem um sentido total. E aí, lancei ele no começo de 2022. No final de 2022, veio o Techuvá, que é o terceiro livro, que esse é um livro de crônicas. Esse eu participei de um concurso também de poesia e ganhei o direito de publicá-lo. Eu terminei ele em segundo lugar, o concurso. A 2 décimos do primeiro colocado e os 4 primeiros teriam direito de lançar um livro. Então, esse livro Techuvá tem esse nome porque é meio que um processo de resgate que eu vivi para me entrar na poesia, né? Para me descobrir poeta, escritor e tal, essa coisa toda. Eu precisei fazer um resgate de quem eu era. Uma techuvá, que significa, no hebraico, retorno ao estado original. Ou seja, me curar, me limpar das minhas marcas, dos meus processos, para, de fato, acreditar em quem eu poderia ser na escrita. E depois, em 2023, abril de 2023, no ano passado, veio o infantil, Pedrinho e o Cão Brabão, que é inspirado na minha história, uma história que eu vivi, com um cachorro, que eu fui atacado por um cachorro. Só que aqui, nessa história, eu levo para o lado lúdico, para a questão mais da brincadeira e tal. O cachorro aqui não é bravo, né? É um cachorro pequeno que quer brincar somente. E aí traz uma lição para as crianças e para os adultos. Pedro, com os feedbacks dos seus leitores, incluindo o público infantil, eles podem influenciar os seus projetos literários no futuro? Pode, podem influenciar, sim. É, até porque o meu livro infantil foi uma influência de uma escola que eu fui. Eu não tinha livro infantil, me apresentei para as crianças e adolescentes, e as crianças gostaram muito de mim. Eu pensei, pô, preciso criar um livro para esse público. E ele veio do nada, veio numa conversa de trabalho. E aí eu tenho ido em escolas, eu tenho levado em festa de aniversário, feito contação de história em vários lugares. Então influencia sim. Ô Pedro, você já teve algum feedback assim de alguma criança em relação ao livro, algum comentário assim, especificamente de uma criança assim? Tenho, as crianças gostam, né, do meu livro. Teve uma escola que eu fui e que na hora de eu me despedir, as crianças não queriam que eu fosse embora. Que Queria legal. que eu Da ficasse hora. na sala com eles, queria, volta aqui tal dia, volta aqui depois, não sei o quê. E tá. Quando eu vou sair da sala, das salas, as crianças me abraçam, me agarram, não querem que eu saia.
Ô Pedro, eu vou fazer uma pergunta para você. É porque a gente está numa era muito digital, agora principalmente com a inteligência artificial. Ela como ela te ajuda ou não? A inteligência artificial? Na escrita? Isso, ou na escrita, para corrigir, ou alguma coisa assim desse tipo, ela te ajuda, ela consegue te dar um auxílio? Consegue, assim, eu não corrijo meus textos, nem escrevo meus textos com inteligência artificial. Eu posto eles na minha rede social da forma que eu escrevo. A Ah, única coisa que eu perfeito. faço com relação à inteligência artificial é criar as imagens. Eu crio as imagens que servem para os poemas. Eu jogo o poema lá na inteligência artificial, peço para criar uma imagem de acordo com o que está dizendo o poema e ele cria a imagem. E aí, de acordo com a imagem que ele criou, eu posto no Face, no Instagram, a imagem que a inteligência criou junto com o meu poema. Então, Ah, tem show de facilitado bola. bastante, tem ajudado bastante. Show de bola, Pedro. Apesar que eu tô pensando assim, para um poeta utilizar a inteligência artificial, acho que realmente não vai tirar toda a essência, né, da poesia em Hum. si, né? Tipo, tô pensando aqui, né? Não, com Me- certeza. Assim, a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas se a gente se munir somente da tecnologia para, digamos, evitar a falta de inspiração, não vai ser legal. Até porque a gente tem a nossa digital, né? Como a gente tem nossa identidade, a nossa impressão digital, a nossa escrita é a nossa identidade. Então, quando a gente escreve um texto, ele vem carregado do que a gente é ali. Então, se a gente escreve algo por uma rede, por uma inteligência artificial, dá para perceber que não é nosso, que não é a nossa essência ali. Certo. Ô Pedro, você comentou assim que as ideias vêm assim para escrever, né, a poesia em vários momentos, assim, no momento que você não espera. Mas assim, tem aquele momento do dia que você separa aquele tempo para escrever e você tem algum ritual que você segue assim para começar a escrever, tipo, algumas coisas que você tem que seguir uma ordem assim, como que é? Ou não? Não, não tem nenhum ritual aparente, né? Às vezes eu quero escrever sobre alguma coisa, eu vou buscar informações sobre aquilo, né? Vou ler alguma coisa, né? Preciso buscar mais informações para saber o que eu estou escrevendo. Mas, no geral, não tem nenhum processo, nenhum ritual que eu faça para poder escrever. Até porque alguns textos meus eles surgem como uma ansiedade minha, um questionamento meu que surge e eu preciso colocar para fora. E alguns textos são escritos assim, tendo o final dele como uma resposta para esses questionamentos. E como que você enxerga a relação entre os temas abordados em seus livros com a sua própria vida? Da relação, eu acho que é toda, porque eu não consigo escrever algo que não faça parte da minha vida. Todos os meus poemas, todas as minhas crônicas, tudo aquilo que eu já escrevi, em algum momento eu senti, em algum momento eu vivi, em algum momento eu precisei colocar para fora, precisei sentir. Então a minha realidade está toda nos livros. É até curioso isso, né? Em relação à questão da escrita, relacionar com a vida. Eu tava conversando com o Edgar sobre um filme que eu assisti recentemente, que um dos personagens do filme, em dado momento, ele é colocado numa situação que ele pode, como que eu posso falar? Sair bem prejudicado, sabe? Com o que pode acontecer ou não, né? No filme, na história. E assim, digamos que o acontecimento fosse negativo, ele teria uma experiência, ele poderia extrair, né, conteúdo, né? Ele era o escritor, ele poderia escrever sobre aquilo, né? E seria uma experiência, né, para contar. E é curioso isso, né? Que acho que até os momentos ruins na vida do escritor ele acaba servindo como inspiração, né? Enfim, é um pouco isso mesmo? É um pouco, é muito isso, é totalmente isso. É, o primeiro texto que eu apresentei, ele era um texto que era uma ansiedade, que, tipo, na época eu estava me sentindo invadido no sentido emocional em muitas áreas e escrevi sobre impor limites sobre quem chega perto de você.
E muitas vezes eu escrevi sobre a dor do amor, porque estava doendo, ou porque, sei lá, eu escrevi sobre um dente que doía, né? E escrevi sobre o dente. E é muito assim, é muito metafórico, mas ao mesmo tempo é muito concreto, né? Muito do que eu escrevo tem metáfora, mas também muito do que eu escrevo tem a própria realidade sendo jogada ali, sendo exposta, expressa. Uma pergunta, e é libertador escrever sobre um determinado tema, os momentos ruins, as experiências ruins, é libertador? Tira um peso? Não sei, eu tô perguntando isso que veio. É terapêutico, é muito, muito libertador, porque você às vezes está sentindo uma dor tão grande que não sabe expressar e muitas vezes se utiliza da escrita para fazer sua oração, para fazer sua prece. Então tem textos que são preces, são orações que doeram antes de sair para o papel ou para o celular, no caso. Pedro, quais são os seus próximos projetos literários que você está desenvolvendo? Então, tem uma oficina de poesia que eu pretendo colocar para frente, para levar nas escolas também, oficina de poesia, diversos livros, que eu já fiz algumas vezes e pretendo colocar para frente. Tem 3 livros que eu quero lançar ainda, que eu já tenho ele tudo escrito, 2 do ramo infantil e um de poesia, mas estou esperando o momento certo. Que ainda também não posso falar os detalhes, mas teria que aguardar um pouquinho mais. Pedro, e assim, é muito diferente, por exemplo, você escreveu um livro voltado para o público infantil, né? E os demais livros é para o público em geral. Tem muita diferença, assim, da forma que você vai escrever? Como que é isso, assim? Como que foi essa experiência de escrever um livro infantil, os outros não? Como que é isso? Eu acho que às vezes é um meio que atirar para todos os lados, mas isso é bom também, atirar para todos os lados na escrita, porque mostra que você tem conteúdo. Por exemplo, os 2 primeiros livros eram de poesia, para o público em geral. Esse Techuvá já tem um público mais restrito, mais religioso, que lê coisas mais cristãs e tal, mais voltadas para essa literatura mais religiosa, mas não querendo segregar ninguém, né? E o infantil surge uma outra vertente. Então, é desafiador e, ao mesmo tempo, é uma provocação boa a sair da zona de conforto. E tem algum livro que você considera, assim, o melhor entre eles, assim, aquele que você tem um carinho especial, enfim, entre os quatro? Ah, eu gosto de todos. Todos. Eu não tenho como dizer assim, tal livro é melhor, tal livro é pior. Não. Acho que o primeiro livro é sempre o melhor, mas não é o melhor, mas é o mais simbólico por ser o que abre as portas para outros. Então, acho que o primeiro tem um carinho especial. Pedro, eu fiquei muito interessado a saber sobre o Cão Brabão. Você contou um pouquinho. Você pode contar um pouquinho Ah, mais da história? então, a história do Pedrinho com o Brabão é o seguinte: o Pedrinho, ele vai lá na casa do vizinho, uma casa com muros altos, com um portão largo, com uma placa bem grande. Cuidado, cão brabão. A porta está entreaberta, o portão bem grande, bem largo, tudo bem coisa. Ele entra lá e esquece que tem um cão brabão, tem um monte de coisa lá dentro, um monte de árvore, ele quer subir, quer andar, quer conhecer. E o cão brabão pega ele pelo sapato. E ele sai correndo, e ele chora, e ele se desespera. Todo mundo vai, a vizinhança inteira vai ver o que está acontecendo. E quem é o cão brabão no final? No meio da história, a gente descobre que o cão brabão é um pequeno pincher que quer Ah, brincar só. Que Um legal. pincher que só quer brincar. E depois dessa parte, o livro é bem curtinho, só tem umas 18 a 20 páginas no livretinho. Mas no final, por quê? Que a gente descobre ali por que aquela casa tem um muro alto, por que aquela casa tem uma placa bem grande.
um muro bem largo, porque os vizinhos têm medo do que outras pessoas podem fazer, porque não se sabe o que aconteceu com eles antes. E no final, o cão brabão é só um cachorrinho que quer brincar. E a diferença aí entre eles e o Pedrinho, entre os vizinhos e o Pedrinho, talvez seja como a mãe lidou com eles, como os pais lidaram com eles, cuidando do Pedrinho, dizendo que não podia entrar, é, corrigindo na medida que precisava ser corrigido. A gente não sabe se os vizinhos passaram por isso, ou não. Ou eles passaram por algum tipo de problema em que tiveram que se esconder, ou entenderam que precisavam se esconder de alguma maneira ali. E aí eu coloco no final do livro: todo adulto machucado é só uma criança assustada. Essa é a última frase do livro. E a forma como os pais vão lidar com a criança, nesse momento, é que vai indicar se você vai ser uma pessoa aberta a novas experiências ou vai se trancar nos muros, nos portões altos, nas placas, porque as pessoas estão mascaradas, muitas vezes, de cão brabão, mas elas não são. Elas só querem se defender, ou não sabem como se defender das maldades do mundo. É basicamente isso. Caraca, Nossa, parabéns. o Top. livro, como é que fala? O livro, ele traz várias reflexões, né? Bem interessante. Ele traz reflexões, mas assim, ele é bem curto, ele não explica isso, mas quem lê mais profundamente, quem olhar as entrelinhas vai entender. Nossa. Pedro, e como que faz pra gente adquirir? Onde a gente, qual plataforma? Onde que tá pra gente poder adquirir? Agora você me deixou curioso. Eu sou louco com essas histórias assim. Gente, não liga não, mas eu gosto muito. E onde eu acho? Então, vai, no caso, por mim mesmo. Eu faço a entrega, eu coloco nos correios, tudo é comigo. Só pedir para mim que eu mando, que eu envio. Pedro, então, já, por favor, já separa o meu, por gentileza. Com certeza. Você tem, assim, filmes favoritos, assim, que influenciaram você na sua vida ou na sua carreira? E se você tem, você poderia citar aí um top 5 assim, melhores filmes da sua vida? Eita, melhores filmes. Eu tenho um livro que eu gosto muito, um livro, mas também gerou uma sequência de filmes, mas não completos, porque o livro são 7 livros e o filme só tiveram 3, que é Crônicas de Nárnia. Né? Crônicas de Nárnia teve 3 filmes, e 3 filmes emocionantes. Mas quem lê o livro, que são 7 livros, vai se surpreender muito. Assim, Crônicas de Nárnia é o meu livro favorito. E toda a literatura do C.S. Lewis é uma literatura que eu gosto muito, que me motiva muito, me inspira. Porque ele escreve desde Crônicas de Nárnia até livros sobre como escrever para crianças. Ele escreveu sobre tudo, muita coisa. Teve uma outra trilogia dele que fala sobre, não lembro agora o nome, mas uma literatura fantástica, de contos fantásticos, que são 3 livros muito grossos, que assim, eu não conseguiria, mas ele escreveu muito bem e me inspira para escrever os meus poemas. Agora, um filme, eu não saberia nomear um filme, dizer um filme que, claro, eu tenho textos que falam sobre filmes, mas não assim, nossa, esse filme, posso falar aqui talvez é, aquele dos poetas mortos, que eu esqueci o nome agora, A Sociedade dos Poetas Ó, mas Mortos, é né? a Sociedade dos Poetas Mortos, que é bem interessante. você poderia compartilhar com a gente uma poesia sua que impacta na sua escrita, uma coisa que impactou você? Você podia fazer um trecho, contar pra gente, declamar uma poesia? É isso que estou correto, Pedro? Não sei se quer declamar, se Tá? está certo ou não. Declamar, recitar, sim. Bom, o poema que eu mais gosto está no meu primeiro livro, No Universo, na página 32, que é o Sonhar, que eu escrevi ele para uma menina com paralisia, né, cerebral.
que ela consiga se comunicar, mas ela escolheu ser chamada por um outro nome, se refugiar na imaginação, queria ser chamada pelo nome de um personagem de novela. Eu pensei, por que não? Por que que a gente não... A gente faz isso também, então por que não sonhar? E o poema começa assim: não importam as limitações humanas, é na eternidade que residem os sonhos. De pés no chão, olhamos para o horizonte como se fosse inalcançável, mas a realidade é que todo sonho bem sonhado é o maior ato de liberdade do sonhador. Não tem limitação que nos impeça de sonhar. Acordar é mero detalhe. Tanta gente que sonha acordado, tem gente que nem sonha mais. Tem dias que o mundo parece dormir. Tem dias que partes de nós não querem acordar. Sonhar é refúgio. Sonhar é refrigério. Sonhar é necessário. Sonhar é fundamental. Quem nunca sonhou ser um rei? Um príncipe ou mocinho de novela? Quem nunca acreditou, pelo menos por um segundo, ter sido verdade? Uma realidade alternativa, uma outra identidade. Os ecos dos sonhos estão por todo lugar. Nos ônibus lotados pelo vai-vem da cidade, nos carros parados no semáforo esperando o sinal abrir, no menino que joga bola e sonha ganhar a Copa do Mundo, no idoso sentado na varanda, rodeado por seus netos. Nas mãos dadas dos enamorados, recitando versos de amor eterno. Precisamos aprender a sonhar. Precisamos voltar a ser criança, se quisermos alcançar novamente a semente da esperança. Portanto, sonhemos. Top, top. Nossa, muito bom mesmo. Muito Que bom, legal. muito bom, muito bom. Muito obrigado. Ô Pedro, é difícil assim para escrever uma poesia? Você acha que eu conseguiria escrever uma poesia? Tem algumas dicas assim? Não sei como começar, ou não é para todo mundo? Eu acredito que todos podemos escrever poesia. Eu gosto muito do verso livre e do verso branco. O verso livre tem rima e o verso branco não precisa. Então, para quem quer escrever um poema com métrica, com rima, com regra, talvez seja um pouco mais difícil. Agora, o verso livre, eu acho que você pode começar pelo verso livre e depois, se você quiser, partir para outras poesias, como cordel, soneto, a própria aldrabia, entre outros. Então, todo mundo pode escrever, e se você quiser, você pode começar agora a escrever. Legal. É, quais são os seus escritores favoritos? Você podia citar 5 pessoas que você podia nos indicar também? Eu posso falar aí um dos modernistas, Manuel Bandeira, é, um dos poetas que o que eu sei, que eu vi, que tem uma escrita muito parecida, até por causa dos seus heterônimos, Fernando Pessoa, com Alberto Caeiro, no caso, é o heterônimo dele. É, vou citar a minha colega Débora Moreno, que escreve poesia também, né, para a gente não ficar só nos antigos. Mas quem? Clarice Lispector. E Hum. mais um, Mais um, mais um. mas quem? Mas quem? João Cabral de Melo Neto. Tem até um poeta que eu conheci há pouco tempo, a escrita dele, que é uma escrita bem ácida, que até antes eu só ouvia falar do Bukowski. Quando eu li o livro dele, caraca, o cara era loucão. E, tipo, é um tipo de escrita que eu gostaria de ter também. Ah, que da hora. Da hora. Ô Pedro, e música assim? Tem alguma música assim que influenciou você na construção talvez de um poema? Você tem um top 5 bandas, cantores favoritos ou top 5 de músicas favoritas? Bom, eu tenho, assim, um estilo favorito, que é o metal, em princípio o metal e o rock no geral, mas puxado para o metal. Eu às vezes ouço metal para relaxar, né?
E aí eu me inspiro ouvindo metal também. Mas eu gosto de tudo um pouco. E de filme brasileiro, você gosta? Gosto. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa cultura nacional, né? Nós somos os criadores de cultura. Nós somos aqueles que têm que lutar pela nossa cultura. Então, o filme nacional precisa, sim, ser valorizado. A gente precisa valorizar, assistir, estar presente nesses momentos em que a cultura nacional está sendo produzida. Por mais que às vezes as pessoas olhem meio torto um pouco para aquilo que a gente vê produzido. Mas eu gosto sim. E tem um gênero literário assim favorito, Pedro? Além da poesia, a leitura de filosofia mesmo. Gosto de ler filosofia, gosto de ler alguns mais antigos. Se você pudesse escolher uma obra de arte, seja um livro ou uma música que resume uma visão artística, qual seria e por quê? Que resume a minha visão. Isso, Interestelar. Eu acho que é um filme que cara. expressa bem, me expressa bem. A trilha sonora do filme eu gosto muito, ou a própria história e a estética do filme eu gosto muito. Porque eu gosto de olhar para o céu, eu gosto de olhar para as coisas que não são palpáveis, né? Para aquilo que assusta a maioria. Então, acho que seria essa obra de arte, porque esse filme é uma obra de arte. Ô Pedro, como que você vê o papel da poesia hoje na nossa sociedade assim atual, nos dias de hoje? Eu acho que a poesia hoje, seja ela no formato da escrita ou da música ou no, na, na pintura, enfim, ela é feita para expressar a emoção, sim, mas ela tem um grito que é não só o grito individual, mas é um grito coletivo. A sociedade, ela precisa dar gritos para mudar. Então, a poesia em si é o grito do coletivo, daquilo que está pulsando, né? Então, precisa doer em nós para que seja expresso de alguma maneira. E reflete também a cultura do momento, né? A história. Cada forma de expressão artística demonstra um momento histórico também, o contexto histórico. Então, a gente carrega toda a informação sobre aquele momento naquele poema também. Você acha que a poesia ela tem recebido o devido valor que ela merece no nosso país hoje? Na literatura, no geral, não. A maioria tem que lutar bastante para conseguir algum engajamento, né? Tanto nas redes sociais quanto no cenário físico mesmo, até porque muitas livrarias fecham e poucas conseguem se manter hoje, né? Tiveram grandes livrarias que fecharam, né? Então, é difícil. Mas por que que você acha que isso acontece, Pedro, atualmente? Até que eu estava comentando com o Edgar, parece que as pessoas leem menos, né? Cada vez as pessoas leem menos. As pessoas se identificam mais com o formato de vídeo do que o formato de livro, de leitura mesmo, né? Por que que você acha que isso acontece? Talvez pela facilidade em que se tem hoje a ter todo tipo de informação na internet. Mas informação não é conhecimento. Informação você pode ter e vai esquecer daqui a pouco. Então, o livro te traz uma bagagem muito grande de conhecimento, mas tem que saber colocar esse conhecimento em ordem, coisa que muitos vídeos não vão explicar. E hoje em dia está na moda vídeo de 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Isso é muito prejudicial para a formação de, sei lá, de uma identidade, para a formação intelectual. Não dá para formar um intelecto com 15 segundos de vídeo. Hoje eu vejo os pais, a vez de dar um livro para o filho ler, dá celular para a criança mexer. Só acho que isso Sim, tem também, toda uma questão por trás. né? Mas tem mais coisa por trás, não tem? Tem. O próprio sistema educacional hoje também proporciona esse tipo de coisa, né? A desvalorização dos professores, a forma como a educação é trabalhada nesse país, com a desvalorização do salário dos professores, enfim, entre outras coisas, né? A violência,
São vários fatores. E aí é o Com- acesso à tecnologia, os pais não têm muito tempo, tem que trabalhar, então, vou dar o celular e vai divertindo. Não é assim, né? O celular não pode ser uma troca onde o celular vira o pai da criança. Não dá, né? E isso acaba trazendo sérios prejuízos. A gente entrou nesse tema em relação à questão da leitura nos dias de hoje. Na verdade, o trabalho que Pedro realiza é um trabalho meio que lutando contra isso, né? Levando aí cultura, né? Incentivando as pessoas a lerem, né? A lerem. E é bem interessante isso. Na verdade, é uma luta, né? Contra esse momento presente que a gente está vivendo. É um pouco isso, né, Pedro? É um pouco de luta contra meio que o sistema, né? Lutar contra o sistema inteiro e fazer com que as pessoas reconheçam em si as próprias capacidades de escrever a própria história, né? Tem um pouco, tem muito disso. É bem isso. Pedro, para encerrar, eu gostaria de saber em relação a projetos futuros, projetos literários, algum projeto relacionado ao sarau. Tem algum plano assim para o futuro que você gostaria de compartilhar com a gente? E também queria perguntar quem, assim, da sua região, né, da localidade que você realiza o sarau, que tem interesse em participar do sarau, que nunca participou, quer saber como é, quer conhecer esse trabalho. Você tem uma agenda das próximas datas? Ou essa pessoa ela pode te chamar, pode te procurar? Como que funciona? Bom, pode me procurar. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, quem quiser me chamar para algum evento, para fazer alguma palestra, pode me chamar e assim, a gente vai combinando a agenda. Sempre tem um espaço na agenda, apesar da correria do dia a dia, a gente sempre tem como fazer um pouquinho mais. Então, tenho assim ideias, projetos para o futuro, tentar desenvolver algo a mais para o Sarau, né? Tornar um movimento mais amplo, maior, que desenvolva outras áreas. Nada em específico nesse momento, mas eu pretendo evoluir esse trabalho para que mais pessoas possam conhecê-lo e se conhecerem através dele. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Dualidade de Ideias. A gente teve um papo aí sensacional com o Pedro Garrido, que trouxe várias informações interessantíssimas aí sobre literatura, sobre o Sarau, né, o projeto que ele realiza, e também sobre os seus livros, né, que ele conta aí um pouco pra gente. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, tá, Pedro? Obrigado mesmo pela participação e por ter aceitado esse convite, tá? Bom, eu que agradeço pelo espaço e todo mundo tem um começo, né? E fico feliz de participar nesse começo de vocês, que com certeza é o começo, mas um começo muito brilhante, né? Com muito sucesso vindo pela frente. E aos dois, e a todos que estão por trás desse trabalho, parabéns. E um recadinho aí, quem quiser conhecer, né, os meus trabalhos, só seguir lá nas redes sociais. Facebook, Pedro Garrido, ou Instagram, @Pedro Garridos. Mas o sobrenome é Garrido. Garridos é só no Instagram. Aproveitando, galera, aqui tá nossas redes sociais, a rede também vai estar lá. Compartilha, segue ele também, dá o like, galera, e obrigado, viu?